Alô, alô, galera, de volta, gentilmente. Assunto não deprimente. Pela primeira vez em 3 semanas. Foi a primeira vez que a gente fez aquilo, né? Com depressão, uma série tão Uma longa. série, ficou boa, ficou bom. Eu gostei. Ficou muito bom. Tive a oportunidade de ver a série toda, né? Muito bom. A capa não gostei. Não? A terceira capa. Eu devia ter melhorado. A primeira capa que eu fiz era mais tensa, era mais legal. É, a gente chegou a trocar. Depressão. Mas já não vamos mudar de assunto. É, agora a gente pode falar de qualquer coisa de novo. Yes! Coisas boas, coisas tão genéricas. Vou guardar o sino aqui. Guarda. Histórico pra gente. É isso aí, de quem não vamos falar? Vamos falar de escola de novo. Escola. Esses tempos tensos de escola que a gente tá vivendo de novo. Podia criar uma enquete, né? Porque os pais não sabem o que fazem, né? Volta a aula, não volta a aula. Tinha que ter bombado todo mundo. Não é? É, mas a perda é talvez um dos maiores problemas como efeito desse tempo, que é uma coisa inimaginável que as crianças estão fora da escola, é perda acadêmica que ninguém não aprendeu se tem. nada. Exatamente, mas olha só. Você acha? Você não sabe o que isso vai gerar no futuro, né? Não sabe, mas todo mundo vai estar igual. Todo mundo vai ter perdido igual. Pelo menos isso é igualitário, É igualitário. É, mais ou menos, né? Porque olha só, tem gerações logo a seguir que não viveram isso. Se imaginar que tem 862 milhões de crianças que ficaram fora da escola. Desde março. Você falou, até é muita agora, gente. Mas quantas crianças gente tem no mundo? Não deve ter muito mais que isso. No máximo, isso em 107 2 bilhões países. de crianças, mais ou menos. Não sei exatamente, mas é criança demais. É criança demais. É criança né? demais. Mas tá contando EAD ou não? Isso é fora de escola presencial. Fora da escola presencial. Mas é questionável, né, também. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque é questionável se valia a pena, né? Porque tem N controvérsia nos estudos se valia a pena fazer isso, uma coisa que nunca foi feita. O EAD? Né? Se valia a pena fazer o lockdown na escola, parar tudo. Lógico que né? valia a pena. Não, é questionável. Em questão de saúde, lógico que valia a pena. É super questionável. Sabe por quê? Olha só. Tem a criança pegava, passava pra família. Não, olha só. Se estima que só 10% o fato de ter parado a escola inteira gerou, diminui do ponto de vista de spread da pandemia. Não, tá errado isso. Não, tá errado. Lógico que tá errado. De forma nenhuma. E vou falar mais. Lógico que tá errado. As crianças remelentas lá, comendo caca de nariz, passando pra família inteira. Olha só que eu vou te falar mais. Não, não é possível. É possível. Não, fake news. Fake news. Que o fato de parar a escola só aumentou de 2 a 4% a taxa de mortalidade do Covid ao longo desse período. Mas por quê? Porque as crianças pegam, não vai matar as crianças. Não mata crianças. Mas diminui, porque talvez tem toda uma discussão se valeria a pena ou não. Porque olha só, a gente não sabe das consequências, né? Nunca foi feito. Então, mas a questão é que estava protegendo os familiares, não as crianças. As pessoas olharam... Que elas iam pra escola e daí pega... É que nem piolho, lembra? Piolho. Não, sim, mas nunca ninguém... E daí volta pra casa e passa pro pai, pra avó. Pensa você. Tô pensando. Eu tava conversando com o Rafa. Você imagina você na sua idade, ou eu na minha idade hoje, você imaginar que você ficou 1 ano fora da escola. 1 ano fora da escola. É inimaginável. Então, inimaginável. Porque a escola presencial, o que muda de verdade é a sociabilidade, né? E você aprende muito mais, né? Não só, exato. A disciplina tá ali, ela tá presente. Se você for uma criança de 4 anos, você não vai conseguir ficar parada na frente do computador. Tem algumas Se você tiver em fase de aprender a ler e escrever, você vai conseguir realmente? Você, para avaliar os efeitos, a gente começa que você tem que dividir por faixa etária. Porque, uma se coisa você é um adolescente de 17 anos. Vamos lá, se você tá no segundo ano do colegial é uma coisa, se você estiver no terceiro se preparando pro vestibular e daí bate um negócio desse, mas olha só, daí é um problema, entendeu? Você tá se preparando pro vestibular, você tá no ano da sua formatura, que você teoricamente mais se junta com os amigos, que tem as comemorações. Pra chorar. Acabou tudo, não teve nada.
A molecada de 4, 5 anos, pô, de primeiro ano, como é que alfabetizou? Não alfabetizou, essa é a verdade. Exato. Mas é notório que todos têm a mesma tudo bem, intenção, alfabetiza ano que vem. Não, é uma tentativa de mitigar o impacto, né? E eu medo. questiono ainda se foi necessário e realmente tem uma divergência imensa. Se eu fosse, ditador do mundo, eu sou ditador do mundo. Sim. Eu ia repetir todo mundo de ano. Puf, martelinho. Pronto, acabou. Tem questionamentos, né? Daí, tem escolas o problema que oferecer um ano a mais. O problema é que ia quebrar as escolas particulares. Entendeu? Olha só, teve você ia ter que né? dar um certo incentivo econômico para as escolas particulares. As fazer um negócio iam desse. quebrar. Aumentou a carga de estresse do professor. Não sabe? É porque ele saiu da sua zona de conforto. Exatamente. Não tem como. Ainda mais sem nenhum treinamento. Porque não teve treinamento. Não teve treinamento, foi muito rápido. O professor abre, ele tá na cara da webcam, ele abre a webcam assim. Agora, parece aquele carão deles. Além dessa questão sobre a criança, que, nossa, dá pra gente falar um monte. Aliás, eu ia falar um monte nesse podcast. Vamos falar, a gente tá aqui pra falar. Mas vamos pensar antes de pensar só na questão do emocional da criança. Pô, já perdeu em aprendizado. Alguém duvida? Você duvida? Não. Eu também não. Olha, eu acho que o EAD funciona 100% para pessoas mais velhas. Para criança não. Veja, se é um preparo, tem experiências com isso, mas os professores têm que ter um preparo muito grande, né? Então, não tem controle de sala. Olha só a você não tá. As câmeras estão desligadas. Primeiro, a câmera tá desligada. Claro. Você pode estar dormindo, jogando Minecraft. Os métodos de avaliação estão sendo feitos. É que nem aquelas coisas de RH ridícula, que dá teste de inglês pra fazer a pessoa fazer, sabe? Pra fazer, entrar no estágio. O primeiro teste é fazer teste de inglês. Aí você junta com 28 amigos. Exato. Né? Mas você sabe que eles não estão gostando. Os adolescentes não estão curtindo. Acho que não, porque é um saco. Você não tá aprendendo nada. Claro. Você é obrigado a ficar sentado na cadeira olhando um negócio que você não tá afim. Exatamente. Eu tenho um monte de criança que eu tô tendo que tirar. Nunca teve problema escolar. Nunca teve problema emocional. Eu tô tendo que tirar da escola. Mas é outro jogo totalmente diferente. É tipo basquete e golfe. Não tem nada a ver o negócio. É basquete e LOL. Teve um menino que foi no meu consultório e falou assim: eu vim aqui pelo seguinte. É muito simples. Eu só quero minha vida de volta. Você traz minha vida de volta. Eu quero voltar pra escola. Todo mundo quer. Eu quero voltar a encontrar meus amigos. Eu quero ver meus avós. Exato. Não é? Eu acho que talvez houvesse caminhos diferentes, mas tudo bem, já está feito, né? Agora, as consequências, eu vou te falar uma coisa. Primeiro que praticamente não tem estudo claro. Talvez o melhor documento que tenha sobre isso é um documento da Unesco que define quais são os efeitos do fechamento das escolas. Qual? Isolamento total? Primeiro, a questão pedagógica. Pedagogicamente, certamente a perda. Eu não tô nem aí pra parte pedagógica. Mas eu sei que eu devia estar aí, mas eu acho que não muda muito, porque vai aprender o que for pra aprender no outro ano ou depois. Mas a questão de sociabilidade da criança no começo, esse é um problema real. Isso é um problema real. Quando você tá aprendendo a ter amigos e criar amigos e corta isso. E daí você tá, tipo, num fim do mundo apocalíptico e você, nossa, imagina a cabeça dessas crianças. Agora, sabe um outro? Olha só, que ninguém pensa muito. Eu ia morrer de medo, pô. Sobre o processo nutricional. Países pobres ao nosso, e pode pôr o Brasil no meio, que vivem da merenda. No começo eu vi escolas, por exemplo, mantendo merenda. Pergunte se isso persistiu. Ao longo do tempo. Com certeza. Então, questões nutricionais, a Unesco destaca isso como uma coisa muito relevante. No crescimento, exato. Né? Qual o impacto disso no processo de crescimento? É um impacto para sempre, na realidade. Qual o número de crianças que você já imagina na África que já tem um processo de desnutrição aqui mesmo? Você pega as nossas periferias aí. E que eles vivem, a alimentação fundamentalmente vinha da escola. Impactou do ponto de vista nutricional na molecada. Junto com isso, sem estar aprendendo muito bem e sem estar se socializando, né? Aí você vê assim, sem entrar na patologia, hein? Isso favorece claramente o envolvimento da criança com milícia em determinados países. Nossa. Aumento de gravidez precoce nas meninas. Aumento da exploração sexual de meninas.
Porque as famílias... Elas estão em casa, né? Que elas estão em casa e os pais, muitas vezes, não estão podendo trabalhar. Eles ficam presos com o abusador, que geralmente é da própria família. Não necessariamente, mas assim, pensa o seguinte, eu preciso de dinheiro, meu. Vamos começar a ir pra rua, vamos começar a ir pro semáforo, pedir dinheiro. Ou se prostituir. Né? Tem estudos que mostram claramente. Aliás, nesse documento da Unesco eles dizem isso claramente. Né? Então, o impacto é imenso. É muito grande. Sem contar, você imaginar assim, qual o impacto disso do ponto de vista da sociabilidade, né, que você estava falando. Né? Olha só, eu tenho crianças que estavam vindo no consultório que começaram a chegar com queixa de autismo. Que ela se isolou no videogame. Não só eles, como os pais. Os pais tinham que trabalhar, os pais também estão tensos, tiveram... No vício da internet, do lado do mal das super empresas que controlam. Eles têm que se readaptar, os pais, eles têm que trabalhar, mas têm que cuidar da criança. Os pais e profissionais da área de saúde que tinham que ir lá atender, onde é que eles deixaram as crianças? Com quem eles deixaram? Essas crianças, muitas dessas crianças que saíram da escola, ficaram sozinhas dentro de casa, sem ter o que comer, né? Olha que eu exagerando, mas não é exagero. Isso aí eu falo, tá lá no documento da Unesco, quem quiser pode ver, né? Sem ter o que comer, ficando sozinha, sem ter a escola como grande fator de proteção. É o grande fator de proteção. E é o fator disciplinador, né? Que faz com que você regre a sua vida e a sua vida consiga, por exemplo, você dormir na hora certa e comer na hora certa. Esse é um fator disciplinante. Exatamente. Que reina e salva a sanidade de cada um nesse momento de crescimento. Isso a gente está falando de populações tidas como um desenvolvimento típico. A população normal, sem ser fator de risco. Né? É outro jogo também. Se você falar a faculdade particular e uma escolinha de pré-pobre, são dois jogos totalmente diferentes. Uma escolinha pública. Por isso que devia ser visto de uma forma... Por isso que é tão difícil afirmar categoricamente que foi bom. Porque existem variações muito grandes de país a país. No geral, né? Foi ruim, né? Dá pra ver, no geral. Dá pra ver. Porque pra lidar com a pandemia, você tem que lidar com o social, você tem que lidar com o equconômico. A gente sabia, era um custo. Esse era o custo emocional. De parar. E como o custo de parar um bar, por exemplo, é ele quebrar praticamente. Se você pegar... Financeiramente. Esse é o custo. A gente sabia isso como sociedade. Essa foi a discussão inteira. Só que, olha só, a gente sabia mais ou menos, né? Quando começou a pandemia, sabia a história do pico, que vem o pico, quanto era o começo do pico? Cara, então, mas, dois meses, isso foi uma politicagem de dias. Não, você depois, viu os caras, os médicos, eles sabiam que ia demorar 2 anos da vacina e mesmo todo mundo tentando fazer para puxar para 1 ano. Eles sabiam disso. Como que do nada, segura por 2 meses. Vai vir o pico e a gente vai ter aquela imunidade de bando lá. Pautado no quê? Eles só buscaram... Tudo que você vê de estudo sobre isso é estudo de modelagem para verificar o impacto do fato da criança estar na pandemia, na escola ou não. Né? E aí tem toda essa discussão, se realmente foi tão útil isso... Mas se você frente a toda a perda logicamente, tá faz sentido total. É uma das principais coisas que passam doença é a escola, lógico. Certamente. As crianças presas numa sala pequena, trocando ar, mais ou menos, cuspindo. Olha só. Não faz sentido não passar, lógico que passa. Faz sentido. Olha só o que eu vou te falar. Pensa o seguinte: muitas dessas crianças em condições de favela, em condições menos favorecidas, sabe o que está acontecendo? Elas estão na rua, estão dentro da casa, com uma infinidade de outras crianças do mesmo jeito, só que sem nenhum cuidado de saúde. Se tivesse dentro da escola, onde você controlasse a temperatura, onde você cuidasse de cuidados de higiene... Veja, é polêmica, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. Não há uma resposta exatamente. É polêmico. Todas as políticas que a gente fizesse... Olha, mesmo se a gente tivesse 20 anos para preparar... A gente soubesse que a pandemia viria daqui a 20 anos, a gente não teria feito uma boa solução. É impossível. Apesar de tudo, se considerou pouco algumas coisas. Eu não tenho uma opinião muito clara sobre isso, mas quando eu olho para trás, eu questiono muito se tudo isso
valeu a pena da forma como foi feito. Agora, o que passou, passou. É muito fácil a gente criticar o que os caras que estão governando e tem que tomar decisões, né? É evidente, eles têm que tomar decisões, foram tomadas. São os dois lados, o lado econômico e o lado da saúde. É lógico, se você for uma pessoa minimamente decente, você coloca a saúde em primeiro lugar da economia. Mas essa é a questão. Mas não é colocar em primeiro lugar, por exemplo, você sabe que você não tem uma saúde mental boa, por exemplo, se você não tem um funcionamento escolar bom. A escola é altamente protetiva. A gente já citou ele, mas eu acho que ele é espanhol, da Organização Mundial de Saúde, diz que agora a grande questão vai ser cuidar da saúde mental da população. É cuidar da saúde mental, pô. Isso a gente tá falando das crianças que estão para voltar. E agora, vamos pegar um outro exemplo, eu como psiquiatra. A criança que é ansiosa. Então, ela já teme ir pra escola. Ela tem medo. E o mundo entra num lockdown apocalíptico. Você sabe não que ajuda no seu medo. Né? Nada. Sabe o que é o fator mais de risco de uma criança que tem ansiedade de separação? Ficar em casa, pô. Quando chega sábado e domingo, ela piora. Quando chega feriado, ela piora. Noias. Ela não tá sozinha, ela tá sozinha com ela mesma. Olha entendeu? Só o que eu vou te falar. Estima-se que em países menos desenvolvidos, e pegando só menina, 11 milhões de meninas não vão voltar à escola. Porque Nunca mais. Você sabe a taxa de abandono nossa no país? A taxa de abandono ao longo do tempo? Quanto a pandemia não favoreceu, né, esse tipo de coisas? Eu estou te falando de estudos também da história da Unesco. 11 milhões de meninas não vão nunca mais voltar à escola. Então, é muito grande, a gente não tem consciência do impacto Eu disso. entendo isso como um impacto macro, mas isso é uma questão com tantos fatores individuais de cada um, que tem que ver o caso de cada um, né? Como sempre a gente fala eu isso. Acho. Por isso que eu acho então que a solução está nisso, em pensar no próprio caso de cada um. Claro. O Estado, os gestores deviam ter dado a oportunidade de cada região, cada país, cada coisa, tomar suas atitudes. Elas são muito diferentes. É muito diferente um menino de classe A liberar, todo da mundo escola vai, privada, daí exato, com 17 anos, do menino com 4 anos, na escola pública, que está na favela, que a mãe tem que sair trabalhar, que vai ficar sozinho. E as crianças estão em tratamento? As crianças com autismo, com retardo mental, que eles precisam da rotina de atendimento, parou tudo. Você sabe que uma criança de 4 anos, de 2 anos, o que é ficar 1 ano parada? Ou 6 meses sem qualquer forma de atendimento? Porque imagina uma TO atendendo... Sem uma forma de organização. Exato, porque... atendendo pelo online. Como? Mas tem casos de autistas que, se eles saírem um pouquinho da rotina, já piora muito a situação emocional. Então, imagina uma super mudança na rotina. Como agora, é isso? Sabe a pergunta? Eu concordo falando como plenamente. Autistas que estão inseridos na escola, né? De um jeito... Agora, imagina a perda que é. Olha só. De 2 a 4 anos, 5 anos, pegando especificamente autismo, tá? É uma janela terapêutica fundamental. Aí a criança tem um diagnóstico de 2 a 5, 6 anos. Dá pra saber com o autismo a partir de que idade, mais ou menos? A partir de 1 ano e 4 meses já dá pra começar a dar diagnóstico. Porque é a parte da linguagem, né? Que você sabe que tá tendo um atraso. Geralmente é pelo atraso, mas tem outros fatores, A gente precisa fazer um interação de autismo, né? É isso? Só checando as dúvidas. Atraso na linguagem, mas tem outros sinais muito cedos. Não aponta, não olha para onde é apontado, não olha enquanto mama, né? Ou chora muito ou chora pouco. Então agora imagina o seguinte, ela tem 2 anos de idade, ela tem esse diagnóstico. Eu falo assim, você tem que estimular muito, 40 horas por semana, com 2 anos. Aí começa a pandemia. Ela vai começar a estimulação com 10 meses depois. Sabe o que é 10 meses para uma criança de 2 anos? 20 anos. Absurdo. Exatamente. 20 anos. Então, é isso. É muito difícil julgar. Agora, a pergunta que não quer calar é: e agora? Volta? Estamos em setembro. Tá aí para voltar. Não tá voltando tudo? Volta para a escola ou não volta para a escola? E aí? O que a escola vai fazer? Eu acho que o ano morreu praticamente, né? O ano morreu.
Se for voltar para a escola, é para essa questão de sociabilidade. Mas daí a sociabilidade implica em multiplicação do vírus. Pense o seguinte. Você entende? Eu entendo, porque realmente você pega essas pesquisas, beleza. As pesquisas dizem assim, quando... Olha só o que eu vou te falar. Mas não, você pega essas pesquisas, elas... É muito difícil saber o que é verdade e o que não é mais. Você tem que ter crítica, você tem que ler muito e ter crítica. Mas você lê uma pesquisa, até as pesquisas são propensas a ter uma opinião da pessoa que escreveu. Claro, né? Tem o viés do pesquisador. Tem viés do pesquisador. É que nem notícia, tem o viés do jornalista. Tem níveis de evidência. Né? Não tem como você escolher. Sabe o que falta? Falta a decisão de um líder. Não, sim, mas tem níveis de evidência, pô. Você tem níveis de evidência. Mas é óbvio, pra mim é óbvio que se as escolas abrirem, vai espalhar. Mas veja óbvio. Bem, olha só o que eu vou te falar. Então não é vai uma espalhar. Coisa tão... Só que quem defende não fechar, sabe o que diz? Exatamente isso. A diferença que vai dar, quando eles voltarem para a escola, vai espalhar do mesmo jeito. Mas daí vai ter vacina. Né? Não sei. Lógico que vai. Pô, a de Oxford aí acabou, né? Essa semana cancelaram. Pararam por efeito colateral. Mas daqui a pouco vai voltar. Até o ano que vem, estamos em setembro. Sim, a chance de voltar é muito maior de ter vacina. Bem, mas olha só, a gente está falando um ano depois, né? Esse ano morreu. Não, eu não concordo. Morreu. Você vai o quê? Passar de ano as crianças? Olha só o que eu vou te falar. Pensa no seguinte, só para a gente pensar, discutir. Veja, eu não volto a dizer, eu não tenho resposta. A gente não tem resposta. Uma coisa ninguém que tem resposta. E não tem estudo claro. Mas essa é a questão, a discussão é útil. Porque parou a discussão, fazendo, porque está todo mundo de saco cheio desse assunto. Exato. Não é foda-se. Não, mas quanto a escola está acontecendo? Ninguém está mais. Porque os pais estão em crise. Eu mando meu filho para a escola com o risco dele se contaminar, né? Ou eu mantenho ele dentro dessa condição com todos os riscos e os efeitos psicológicos, emocionais e nutricionais, tudo isso que a gente está discutindo. Agora, essa é a grande questão. Agora, pensa o seguinte, eu tenho minha opinião muito formada. Os pais não vão querer mandar, né? Eles deviam mandar, na minha opinião. Mas eles deviam mandar. Mas é medo de passar. Eu vou te falar Você vai mandar a sua criança para a escola. É contra-intuitivo um negócio desse. Eu sei, mas deviam mandar. Mas me explique por quê. Eu vou te explicar o seu argumento. Olha qual é o meu argumento. Se eles não mandarem agora, em setembro e novembro, essa criança que está isolada, em casa, porque muitas nem saíram sequer de casa, né? Que já está há 7 meses, né? Um pouco menos, 6 meses, começar em março até agora 6 meses. Ela vai ficar daí setembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, final de janeiro. Ela vai ficar dos 6, ela vai ficar mais 4 meses dentro de casa. 4 meses. A gente está falando de quase mais de... Eles estão a 6, eles vão ficar 4 a mais. Olha, eu tenho um argumento bom pro seu lado. Eu tenho e um ruim. Contra. É assim, é difícil. Mas o primeiro é que, por exemplo, ninguém pensa em como melhorar a imunidade. E claramente a imunidade cai se você tá sozinho em casa. Óbvio. Sem sono, sem dormir, sem comer. Jogando videogame, sem esporte, porque acabou o esporte. Que criança que tá fazendo esporte agora? O país estressado, sem sol, com problema então econômico. A sua imunidade cai. Sim. Claramente. Sim. Então essa é uma questão a se pensar. Se você tá na escola, sua imunidade sobe. Então esse é um argumento a favor, mas é a questão contra. Não é a questão da criança só, porque é a questão do todo, da comunidade como todo. E a criança vai ter que sofrer esse sacrifício para todos, entendeu? Porque vai espalhar e vai matar todos os velhinhos. Não é verdade. É verdade. Olha só. É verdade. Não é verdadeiro. É lógico que é verdade. Não é verdadeiro. É sim, é todo verdade. Um questionamento sobre isso também. Mas como? Que questionamento que tem? Vai colocar um monte de criança presa numa sala? Veja bem, eles estão fazendo isso, elas estão todas à rua. Só que na sem rua cuidado é uma coisa, é diferente do que uma sala fechada, sem ar. A gente tá falando daqui, ó, da onde cada um tem o seu quarto, o avô tem a sua casa. Não, sim, né? A gente não tá falando da molecada que tá ali, mora num cômodo. Mas então, você coloca uma criança que é de uma criança de uma classe mais pobre. Provavelmente a escola também é uma classe mais pobre e não vai ter uma capacidade de organização de colocar vidro, sei lá, em cada carteira, porque você já viu essas escolas?
Você já viu as fotos dos japoneses com vidro na carteira? Sim. Então, é possível. Claro que é possível. Isso ia proteger. Cada um entra um de cada vez, coloca ventilação, fecha com vidro. É possível. É possível. Olha, mas ia passar mais. Ia morrer mais gente. Essa ia ser a verdade. Mas ia morrer mais gente. Vale a pena mortes por educação? A 4% Você trocaria mortes por educação? Porque essa é a dúvida. Olha só, até onde que vale o valor da vida humana? Vamos te falar. Calcula quantos adolescentes estão morrendo por forma violenta, por envolvimento em milícia, no tráfico. Mas quantos são? Né? Quantos? Não, a gente não sabe. Quando começou uma epidemia, o cara vai pra milícia? Eu não entendo muito essa lógica. Porque ele tá fora da escola. A escola é extremamente protetora. Empobreceu a família e ele busca jeitos novos de procurar renda. Ele não tá dentro da escola, né? Ele precisa de renda. Ele não tem disciplina e acaba caindo numa coisa fácil, que é um dinheiro fácil, que é entrar pra milícia. Todos os problemas de proteção, todos os fatores de proteção caíram. A família está estressada, a condição econômica agravou, não tem nutrição pela questão da escola e você perdeu o fator mais relevante de proteção, que é a própria escola, a grande invenção que o ser humano teve, que é a escola. Quer dizer, é super discutível, né? Eu entendo, eu não tenho resposta para isso. Sou psiquiatra há 25 anos de criança, eu não tenho resposta para isso. Eu não sei. Eu vejo os pais chegarem no consultório e voltam, não sei. É uma decisão consensual. Ninguém sabe. É por isso que precisa de um líder, porque você tem que ter a decisão e que mesmo que seja indefinida, você tem que ter a confiança de que vai dar certo. Essa é a confiança maluca de um líder de falar, é isso, ponto, e vai dar certo. Eu tenho algumas, mas eu tenho algumas opiniões. Primeiro, a escola, ela tem que dar escolha. Veja, uma coisa é assim, eu não tenho o direito de voltar, mas eu quero voltar. Eu não tenho esse direito. A escola tem que dar opção para a família. Ela se criou uma estrutura, né, para fazer ensino remoto, mas ela tem a opção. E as crianças que estão sendo prejudicadas? Aí vai a minha opinião. Minha opinião é, cada pai tem que olhar para a condição do seu filho dentro do seu contexto social, e cada filho tem que falar o que sente, do que o filho está vivendo emocionalmente, né? E a escola, por sua vez, o Estado, por sua vez, tem que dar opção. O que vai ser muito triste, eu acho que são as crianças que necessitam, por exemplo, voltar e não tem opção. Mas isso é uma filosofia tão grande de até onde vai a liberdade que o Estado pode dar para cada um. Veja, entendeu? A educação é prioridade do Estado, pô. É direito do cidadão. Eu sei. Se o Estado não vai ter educação, não vai para lugar nenhum. Mas é isso que você tá falando, a opção de cada um. Mas essa questão, eu tô falando do Estado que protegendo a saúde. A saúde e a educação. Sim, mas a saúde é em primeiro? Olha só. Ou não? Porque isso é claramente uma ordem. Tem que pôr uma ordem nisso. Não, mas olha só. É super questionável isso. A gente pode colocar, fazer todo mundo voltar para a escola e minimizar os erros. Sim. Mas mesmo minimizado vai ser pior do que fechar. A criança fora da escola, eu vou te falar, você também está comprometendo a saúde dela. Está comprometendo a saúde dela, certo. Mas não a ponto de mortes de outras pessoas. Não sei. Sabe aquele negócio de ética é isso do que carrinho? A gente não sabe. Você sabe aquele negócio do carrinho? Qual é do carrinho? Tem uma pessoa que está no trilho de trem. Eu gosto dessas histórias. Bons exemplos. É mesmo? Nossa, é assim, tem 5 pessoas na frente de um trilho de trem. Sim. E você tá com a chave e o trem vai atropelar ela se você deixar. Mas tem outra pessoa no outro trilho e você pode trocar. Você trocaria? Entendeu? A maioria das pessoas trocaria, porque é 5-1. Mesmo você matando uma pessoa que tá fora do negócio que ia acontecer, entendeu? Mesmo você trocando o destino das pessoas, o que é meio esquisito, é o que a maioria das pessoas faria. Mas então, a segunda questão é assim, você pode empurrar uma pessoa da ponte para ela cair e parar o trem antes. Você empurraria a pessoa? Da ponte.
tem uma outra que talvez caiba nisso. Então, que você fala por questões quantitativas. É uma questão quantitativa, é uma questão emocional, é uma questão ética, filosófica. Também que vai nisso, um modelo que é porque na hora ninguém ia fazer uma decisão decente, porque é muita emoção na hora para decidir um negócio desse. Olha só, então, vou te pôr numa outra coisa, uma outra situação dessa, que tem um pouco a ver com isso. Mas você diz assim, uma decisão ética, certamente, mas a maioria vai optar por salvar o maior número de pessoas, né? Certo. Só que daí eu tô te falando que a gente tá lidando com situações de desenvolvimento, né? Que tem um desfecho. Saquei. Eu não sei o que é. A criança aí vale mais pensa que o no velho. paradigma. Essa é a questão. Mas aí tem também, não também tem historinhas assim. Porque é como a finanças. O dinheiro presente, ele é o dinheiro presente mais o dinheiro que ele pode render no futuro. Porque ali... Então a criança vale mais. A criança presente vale todo o futuro dela. Olha e uma pessoa mais velha não vale tudo isso, porque ela não tem tanto futuro assim. Essa é a mentalidade dentro desses da questão de proteger a educação ao invés da saúde de velhinhos. Olha só, então. Nossa, eu tô me sentindo numa... mas é um dilema. É um dilema para todos nós. Agora, pensa assim, você dá modelos éticos que são tarefa de RH. Aí eu te dou um outro dilema também na mesma história. Hitler. Se você tivesse contato com ele enquanto bebê... Você mataria o Hitler Você mataria ele? Bebê? Um bebê indefeso, desprotegido, que você não sabe da história, como é que ele vai evoluir? Você mata ou não mata? O certo do Hitler é você pegar o Hitler bebê e mudar ele totalmente de ambiente. Mandar ele pro Havaí. Manda o bebê Hitler pro Havaí. Entendeu? Ele não vai ter a mesma história. Nada. Aí sabe aquela história das criancinhas que eu pergunto você dá um choque, você fala assim, pá! O bebê Hitler vai ter um trauma. E daí você manda ele pro Havaí, ele vai ser uma pessoa completamente diferente. Aí você acaba com o dilema. Aí você tá que nem aquela molecadinha, eu pergunto assim, você sabe a história do Aladim, do gênio da lâmpada? Sei. Você pode pedir 3 desejos. Sim, meu primeiro desejo é ter infinitos desejos. Não pode, bom. É 3 desejos, senão você acabou. Você tá quebrando a regra do joguinho. Exato, é a mesma história. Não, sim, ou mata ou não mata. Mas vale, porque não é assim, diferente. Abre ou não abre também. Isso. Não é. Exato. Porque depende de cada um. Exatamente. Sacou? É o que a gente tá falando. Saquei plenamente. Total. A gente chegou a um acordo. Sabe o que? Primeiro a gente então é cada um. Beleza? Cada pai tem que avaliar a condição que ela tá vivendo com o filho dentro se você tem que trabalhar da sua família. E você vai largar o filho sozinho, você vai mandar ele pra escola. Agora, não tem erro. As escolas têm que dar recursos, filho, pra isso. A gente vive isso com creche, pô. Não tem creche que o pai não pode sair trabalhar. De repente, para todas as escolas. Exatamente. E a galera que tem que trabalhar. Onde é que eles colocaram os filhos? Onde estão essas crianças? Ninguém pensou onde eles estão. Quem são? Né? Por quanto tempo aguentam? O que comem? Né? O que serão? Parece o que a Globo perda? Repórter. Exato. O que a perda? Como né? se reproduz? Exato. Parece, né? Caco Barcelo, não tem uma coisa assim. É isso. Mas é exatamente isso. Ninguém tá pensando nisso. Não. Todos os estudos que foram feitos sobre o efeito é sobre pandemia. Sabe o efeito que eu percebi? Físico. Né? Olha, entrando nessa noia de pandemia, todo mundo falou só disso, mas pensou pouco, eu acho. Ninguém discutiu muito sobre isso. Não teve Pensou tempo. pouco, só passou a informação, sabe? Foi de cima pra baixo, não teve tempo. E parou outras informações. Por exemplo, tá rolando fogo na Amazônia ainda? Sei lá. Pois é. Ninguém sabe. Só se falou disso. Entendeu? Deve estar. Foi abrupto. A gente teve muito pouca informação. A gente teve muito pouca capacidade de influenciar isso. Pouca capacidade de discussão útil. Foi muito pouco A gente tá num mundo que discute cada vez menos as coisas, informações úteis. Olha só. É cada vez uma discussão mais rasa que a outra. E é uma discussão sem fio, sabe? Telefone sem fio. Você aprende o que o outro falou, daí você lê o título da notícia e repassa. Olha só, mas isso não é nosso caso. Nesse caso, eu tô falando de estudo, um monte de coisa. Eu tô falando de todo mundo, no geral da vida. Eu acho que do ponto de vista, a gente tem que se pautar, apesar de tudo, em algum dado, né? É claro que você tem que dado? considerar. Não tem dado. Tem muito pouco, mas tem a humanidade sempre coisas. Foi assim. Nunca teve dado. Olha só, a gente para fazer as decisões. Por exemplo, você sabe que eu tenho um monte de crianças que fazem homeschooling.
Fora de pandemia. Mas eu tenho que deixar uma pedagoga falar sobre isso, que eu não tenho a mínima ideia se isso é bom ou não. Eu acho que eu sou contra por causa da sociabilidade de novo. Eu falo de questões que são emocionais. Porque o impacto acadêmico existe, isso não tem ninguém que discuta. Todo mundo, os alunos sabem, os professores sabem. O que se foi feito, e eu acho que se tentou, e a escola tem um mérito imenso nisso, foi mitigar, tentar diminuir o impacto. Os professores tiveram que se adaptar numa velocidade muito rápida, na sociedade como um todo. E agora de novo, né? A decisão é agora. Ou vota agora ou não vota. E aí? Né? Não sabemos. A mente não sabe. Desistiu. Mas a gente está tentando trazer. A gente está defendendo a volta da discussão sobre isso, porque não acabou esse assunto e todo mundo acha que acabou o assunto. Eu defendo a volta à escola. Olha, eu vou mudar totalmente o discurso agora. Pensando do ponto de vista de saúde mental, eu defendo a volta à escola. A gente sempre fala assim, precisa fazer uma reforma no sistema educacional. Sim. Não fala? Sim, sim. Esse não é o momento perfeito para fazer a reforma, já que tudo parou, já que tá tudo repensando? Não. Como não? Lógico que é. Repensa e recomeça de um jeito novo. Veja só, Lu, sabe? Eu acho que assim, eu não acho, sabe por quê? O nosso modelo educacional já é uma caótico. Experiência de EAD, certo? Já é caótico. É uma experiência de EAD. Primeiramente, é uma ótima experiência de EAD, porque a gente vai ter muito mais dado para refletir a qualidade desse ensino. Alguém duvida que... E melhorá-lo, entendeu? Melhorou o desempenho. Veja, a gente está falando de um país que tem 75% de analfabeto funcional. Por enquanto, mas eu tô falando que isso vai ser dados pro futuro pra gente pensar, entendeu? Pra gente não fazer eu entendo novo, que agora... Né? Mas EAD, você acha que EAD é ruim, ponto final? Eu acho que... Eu acho que é uma ferramenta útil em alguns casos, para algumas pessoas que têm disciplina pra ficar parada na frente do computador. E tantos outros. Eu tenho pacientes que vivem isso mesmo fora da pandemia. Mas a gente está discutindo uma questão pública. Eu acho uma questão para todo mundo, que há casos, não tem dúvida, que é uma ferramenta útil. É o que eu te falo, eu uso. Tem crianças que não conseguem ir para a escola por causa de bullying, porque estão internadas, né? Por tantos quadros crônicos. Tem muitos motivos. Em hospitais por muitos. Elas estão aí, a gente tem vivência com isso. Não por tanto tempo, talvez alguns outros casos, somente ligados à hospitalização, por tanto tempo, mas a gente não tem tanta vivência. Mas algumas coisas a gente sabe, a gente já vive um modelo educacional falho pra caramba. A gente vai tentar pegar isso. Quando que vai mudar? Porque todo ano vai ter escola, E daí tenta implementar uma coisinha, implementa. Agora não chama série, agora chama ano. Eu já Quem que mudou isso? Não mudou nada. Uma opinião sobre isso, eu concordo com você. Falta liderança, pô. Falta pessoas que tentar coisas novas. Né? Eu tô falando que a EAD é pelo menos uma tentativa de uma coisa nova. Eu acho que... Usando a tecnologia. Por que a gente ainda tem esse ensino, que é um ensino que veio de oratória do padre na frente da missa falando coisas e você tem que reter, entendeu? Sendo que a gente vive num mundo digital que você não precisa decorar mais nada. Qual que é a inclusão digital? É todo mundo, sim. É sim, e vai ser. No país não tem nem lousa. Tá bom, talvez não seja nesse momento, mas vai ser em pouco tempo todo mundo. 75% analfabeto funcional, não tem lousa. Você todo tá falando de uma escola, olha só. Todo mundo. O Elon Musk vai meter. Eu sei, eu tô falando daqui a 20 anos. Não vai ter mais essa questão. Todo mundo tá de celular. Sei. Todo mundo tem um celular. Bem. Mas veja. Então tá na internet, pô. Olha só, não é. É sim. Olha só. Ninguém tem um Nokia quadradão mais, tijolão. Mas não é só isso. A inclusão digital não é só ter o seu aparelho. Olha, todas as crianças têm acesso à informação. Não todas. Dessa forma como você imagina. Todas. Ela ainda é extremamente Elas não sabem usar, mas elas têm. Elas não sabem usar a ferramenta e muitas não têm acesso. Sabe usar. A gente está falando... Só não quer. De uma diferente. população... É uma questão de motivação emocional. Eu acho que você está vendo uma questão assim, de um grupo específico, dentro de uma condição social. Eu não vejo isso. Sempre vai ter alguém que não vai ter acesso.
mas tá muito pequena a parcela. Mas como? 75% analfabeto funcional? 75%? Eu tô falando, não tô falando de analfabetismo funcional, eu tô falando de analfabetismo digital. Mas os caras não conseguem nem aprender a ler e escrever, Lu. Como é que a gente quer lidar com a inclusão digital? É tão necessário aprender a ler e escrever no mundo atual? Óbvio. Mas não vai. O Elon Musk vai meter um Neuralink na sua cabeça e você vai baixar música com o cérebro daqui a 20 anos. Tô louco nada. Olha só. Qual que foi a última vez que você escreveu num papel? Eu escrevo todo dia. Se você fala pra Siri assim, Siri, escreva por favor. Eu sei, faz batata, isso. feijão, arroz. Mas aí o outro pega lá, ele não sabe decodificar aquilo lá. Você ouve num audiobook. Olha a questão. Audiobook. Você tá entendendo como não é... Não precisa audiobook. Todo mundo, o YouTube tá de graça audiobook. Não. É questão de não saber e não ir atrás, é emocional. Não, olha só. É verdade. Eu tô falando que a gente tá num futuro que já não precisa aprender a ler e escrever do mesmo jeito de sempre. Vamos lá, B, na letra cursiva. Esse é um jeito arcaico. A escola é arcaica, o conteúdo é arcaico. E esse é um ótimo momento de mudar tudo. Você tem que pagar dado. Olha, mas a internet não é disseminada. Cada vez mais tem. E vai ficar cada vez mais barato e cada vez maior. Eu tô falando que a gente tem que tentar coisas novas pra gente não... Que eu cansei desse modelo escolar que não dá certo. Eu entendo, mas eu acho que tem que tentar coisas que são clássicas no mundo inteiro que a gente não faz, pô. O mundo inteiro faz uma certa coisa, a gente não faz. Aí a gente quer inovar em cima de uma coisa que a gente tem que não consegue inovar nem como fazer. Mundo, não como o Brasil, talvez o Brasil não consiga, mas o mundo tem que tentar. E esse é o momento perfeito para tentar coisas novas. A gente devia aprender com os países que fizeram modelos educacionais que funcionam. O nosso modelo educacional é um retrocesso total. Mas a gente não veio discutir, eu acho que disso, mas a gente... Como não? É exatamente essa discussão. Mas eu acho que isso é gravado daí por conta da pandemia, totalmente. E isso só é um ponto que a gente está discutindo, né? Que é a questão da formação, né? Do desempenho. Sem falar de todo o resto, né? Que a gente falou dos professores, de saúde das crianças, de condição econômica dos pais, de problemas de ordem social que as crianças vivem, né? De abandono escolar que vai acontecendo. Então isso é um aspecto. Cai a economia e cai todos esses outros parâmetros. E se eu ainda visse... Eles estão correlacionados. Eu concordaria mais com você que se eu visse que isso tivesse agradado. Poxa, as crianças que não aprendem estão aprendendo mais. Mas que legal. Pô, todo mundo tá odiando. Não tem uma criança que eu fale que não fala tem ninguém. Que é legal. Todo mundo... É um saco, porque você não vê seus amigos e você tá no inferno, que é a internet sem graça. Todos os estímulos possíveis, perfeitos pra você, feitos pra você, sabe, o YouTube mostra pra você o vídeo perfeito pra você ficar lá mais tempo pra vender mais propaganda e você vai ficar aprendendo geometria lá na analítica. Exato. Eu sei que é algo incrível, eu acho que tá deixando aí os pais, os pedagogos de cabeça em pé, os gestores também. E que eu já vi uma infinidade de propostas, nenhuma me parece que atende claramente às necessidades que as crianças vão ter. Ainda mais as crianças de risco. Agora, é claro, tem que pegar todas essas discussões que a gente teve, pôr num papel e tentar encontrar as soluções de acordo com cada grupo, cada condição social, se a questão... cada perfil de idade da criança, depende da idade, total. Até do gênero, né? Com certeza, então... com certeza. Mas se você... Mas a questão deixa eu pensar, Mas eu entendo uma coisa, a gente falou tanto do Alvin, como é o nome dele mesmo? Alvin e os Esquilos. Não é Alvin e os Esquilos. Alvin... O que falava que a gente tem que desconstruir a educação, né? E reconstruir a educação. Desconstruir eu acho, então, esse é o meu ponto. Esse é o novo modelo do aprender, né? O conteúdo é velho, o jeito de ensinar é velho. A única coisa boa é a sociabilidade que você tem na escola, dos amigos que você cria, do jeito de aprender a socializar. Eu acho que eu penso que a gente perdeu muito. Eu acho que a gente perdeu muito. Eu acho que antes a gente já estava mal, a gente ficou pior. A gente tem que voltar para um caminho, né? Rápido. Mas é bom para pensar. Entendeu? Por isso eu defendo claramente um bom momento para você repensar.
Porque a gente saiu do automático como sociedade. Sim. Daquele... Vai pra próxima série, vai pra próxima série. O que a gente vai mudar na série? Sei lá. Tem que mudar, mas continua. Nunca vai mudar. Aí eu vou te falar também de outras questões. Você lembra quando você fala assim, que a lição do Rafa é a mesma que você teve não mudou nada. há 40 anos? Não mudou nada. Então não tudo veja, tem que mudar. Sim, mas isso não soluciona. E agora a gente acordou para um momento que pode mudar. Você é um romântico otimista. Que romântico otimista? Eu sou futurista. Eu sou muito mais pragmático. Pragmático? Vamos aprender geometria analítica. Pra quê? Não é isso. Pragmático veja. Aonde? Não, veja. Eu acho que a gente tá falando de coisas Eu sou pragmático. E essa questão de... Eu tô falando de coisas reais, de como que a gente vai usar a tecnologia que a gente tem para melhorar o ensino. A gente aprende muito mais no YouTube do que numa sala de aula atualmente. Isso, não é porque teve a pandemia. Pelo contrário, eu acho que a pandemia só agravou, pô. A gente empobreceu. Os professores estão estressados. Mas são esses momentos de crise que a gente repensa como sociedade as coisas. Se a gente não tá fazendo... Não é no automático do felicidade. Se você tá feliz todo dia... Se 2020 não tivesse essa crise, a gente não estaria discutindo isso. Eu não concordo. Sabe por quê? Eu acho assim, uma crise individual, pessoal, por um determinado tempo, que te motiva para uma mudança. Outra é uma crise imposta por tanto tempo que a gente desconhecia, que começou de uma forma aguda, externa, que a gente não Mas quis, isso que tirou a gente do... né? E que é público. Entendeu? É algo que interfere na vida de todos nós. Eu acho que tem que ser repensado. E num momento desse, eu vou te falar, eu voltaria a uma posição anterior, criar uma estabilidade de novo, aí talvez fazer todas as mudanças que você propõe. Eu acho que partir para uma mudança radical dentro de um estado que já não consegue educar, a gente vai destruir a educação de vez. A gente precisa inovar. É isso, qualquer coisa. Inovar, mudar a novidade. Não tá inovando. Quando sempre. Que inovar sempre? Quando foi a última vez que inovou a escola? Nunca. Veja, eu concordo com você, tem que inovar. O problema é que não tá acontecendo. Essa foi uma inovação imposta. Não foi uma inovação, foi uma imposição. Qual que é a diferença? Total. Eu não quero nada disso. Você quer isso, pô? Eu não quero nada disso pra mim. É um jeito de testar. É um jeito de testar. É um jeito de testar coisas novas. A gente só vai pra frente como sociedade se a gente testar coisas novas. Não. A gente vai pra frente, mas quando a gente testa coisas novas de forma controlada, no momento onde a condição caminha bem, é uma coisa. A gente testar em franco processo de guerra, né? Só se surgiu coisas novas, sim, surgiu um monte. Penicilina surgiu em época de guerra, né? A maioria das tecnologias surgiram em tempo de guerra. Época de guerra. Muito bem. Porque é o que eu tô falando, a crise traz criatividade. A gente tá falando de questões assim de grupos muito específicos do ponto de vista educacional e mais ainda de grupos que são frágeis. Criança. Eu entendo. Criança pobre. Eu entendo. Criança com dificuldade escolar. Essas crianças têm que ser protegidas e a gente tem que, por exemplo, a criança que precisa da nutrição e não tem onde comer, precisa da merenda, lógico que precisa. Pois é. É muito mais importante do que a dívida externa. Foda-se a dívida externa. Você entende? Eu tenho uma pergunta. Faz mais dívida externa. E paga a merenda da criança. Populista, né? Mas tudo bem. E daí que é populista? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu não quero entrar no mérito disso, porque é uma discussão... Não é populista, é real. Populista. Você começar a gastar sem parar, o que a gente viveu Gasta até sem hoje. Parar, pô. Acaba... Você sabe que os Estados Unidos têm a maior dívida externa do planeta, né? Veja, eles têm outro modelo. É outro modelo, só porque é os Estados Unidos? Eles são ricos, Lucas. Eles são ricos porque eles têm dívida externa. Um país miserável. Eles são ricos porque eles têm o poder do dólar. E daí eles puxam dólar pra eles. Eu sei, eu aprendi a administração, a economia. É verdade, é um fato. Eles tiveram a dívida externa, puxaram dinheiro pra eles e gastaram neles. Olha só, o Brasil é um país que investe muito. O dólar tá alto em porque eles precisam de dinheiro agora e puxaram o dólar de volta pra eles. Por isso que o dólar tá alto. O problema nosso não é o que eles fazem. Dinheiro. Eles não estão nem aí pro dívida externa. O problema nosso da educação não é dinheiro, é gestão. Então, a merenda, certo? Põe merenda, ponto. Por que não põe merenda, então? Como assim? Não, eles põem a merenda. Se não é dinheiro. A merenda. O problema é que a pandemia parou com a merenda. Parou. É isso que eu tô falando, por que voltar a garantir libera a merenda e a sociabilidade mínima, o básico de sempre? Tem que voltar. Imagina daqui a 5 meses.
Como vai ser essa criança que já tá totalmente... Daqui a 5 meses. Eu entendo. Precisa mudar a minha alguma forma, coisa. Veja, a gente eu também teve não uma sei. discussão calorosa. Eu acho difícil, que é polêmico, pô. Pra mudar. Exato. Eu acho que é um momento bom pra mudar. É polêmico demais. Agora, eu vou pensar no outro grupo. Eu acho muito, de verdade. Que é um a gente já bom. pensou no grupo dos professores? Como é que eles estão? Né? Também? Eles estão repensando também. Isso deve estar na cabeça deles 100%. De conseguir manter a motivação, de criar modelos novos. Todo mundo estressado. Absolutamente todos os cargos e todas as profissões estão em estresse. No mínimo de medo de perder o emprego. Na minha cabeça, todas as profissões, eu sou favorável a uma volta a garantir pelo menos aquilo que se tinha. A partir daí voltar a desenvolver. Eu acho que é isso. Por isso que eu acho que tem que voltar. Porque a gente vai levar ainda muito tempo para saber com clareza real o impacto que um ano fora da escola gerou para 862 milhões de crianças que ficaram esse tempo fora da escola. Eu sei. Então, eu sei que isso é uma merda. O lado é que a gente vai ter os dados Sim. E a gente vai ter que poder repensar. Sabe aquele cara que entrou um cano na mente dele, daí ele mudou de personalidade e virou o paciente mais famoso da neurologia? Como que chama esse cara? Existe uma coisa, existe não, uma que frase. pensa, mas não é isso. O cara que entrou o cano na cabeça, ele mudou a personalidade. E mudou a personalidade. E daí ele... É método lesional. Ele lesou, mudou. Então, foi uma merda. Ninguém queria que ele entrasse um cano na cabeça, mas ele revolucionou a medicina. Ele revolucionou a medicina. Porque todo mundo percebeu, caramba, entrou um cano na cabeça dele e mudou a personalidade. Vamos mexer ali. Sim. E daí, olha, mexeu o braço. Olha ali, mexendo aqui nesse neurônio. Vamos ver o que faz. Então eles aprenderam mais ou menos, entendeu? Então na crise a gente aprende mais coisa. Pra mim é só um método de estudo que é método lesional, mas tudo bem. Método lesional de sociedade, é isso que eu tô falando. A sociedade lesionou e agora a gente aprendeu, porque a gente perdeu um pedaço nosso. Eu entendo o exemplo. Você entendeu o exemplo? Você entendeu mesmo? Eu entendi esse exemplo, mas então tá. Eu vou pegar ele racionalmente. Ninguém queria que ele se ferrasse. Não, porque é aí que tá, olha só, ele se ferrou, velho. Ele perdeu função. Não foi melhor. Não é melhor. Pelo contrário. Mas aconteceu. Ele foi totalmente comprometido. O coronavírus está aí. Pergunta pra ele se você não queria que ele voltasse ao padrão anterior. É isso que eu tô propondo. É lógico que sim. Que volte a garantir uma condição anterior. Mas ele vai voltar. Vai voltar. Mesmo que seja em 3 anos, vai voltar. 3 anos, a gente tem uma urgência. Tem a urgência, mas vai voltar. Eu sei, tem a urgência econômica, tem a urgência da saúde mental. A gente sabe. Eu sei exatamente. Sem contar com o impacto cognitivo, de desenvolvimento de memória, de crescimento. Então a gente tem que voltar, tem que ter coragem de enfrentar as coisas, tá na hora. Essas crianças, elas têm uma adaptabilidade melhor no mundo digital. Esse é um lado bom. Mas veja, elas vivem na Twitch. Você encanou com a coisa do mundo digital, porque que o mundo digital não resolve. Porque todas as crianças estão no mundo digital. Você já viu uma criança atual? Ela tá assim. Eles não estão aprendendo nada. Muitos não estão tendo acesso a nada disso. A gente não, muitos. Você se engana. Você tem tá certeza que muitos? Absoluta. Aonde da escola tem pública muitos que não tem fora lousa? disso. Você sabe quantos pacientes eu tenho que eu atendo que não estão tendo atividade nenhuma dentro da escola? Você está falando da escola privada aqui, ó, de Campinas, da melhor escola de tal lugar. Mas não é tanto assim. Todo mundo tem celular, certo? Mas não tem acesso à internet. Ter celular não quer dizer que você tem acesso. Mas tem Wi-Fi. Você tem que pagar. Aonde que tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi de graça. Tem Wi-Fi de graça em biblioteca. Lucas. Tem Wi-Fi de graça no ônibus. Vamos combinar? Tem. Você não tá que eu posso falar? Você não tá em Boston, Tem em Campinas. Você não tá em tem Wi-Fi em ônibus de Campinas. Tá 75% das crianças não sabem ler. Não sabe interpretar o que lê. Como é que vai usar o Wi-Fi do ônibus? Eu sei. Ela não sabe ler. Todas as crianças sabem entrar no Wi-Fi. Todas. Independente da classe social. Todas. Tá certo. Todas. Eu não. Olha, eu acho que essa é a minha opinião. É uma opinião, pode estar errada. Eu sei que não são todas. Tem exceções, como sempre. Mas muitas. E a gente tem que usar essa nova tecnologia para o nosso favor. Ela é muito útil para a educação. É uma nova tecnologia tão útil para a educação. Não há uma nova tecnologia. Eu acho que assim, é ruim
Ninguém gosta. Como é que a gente quer implementar? Eu ouvi o Porque secretário é o começo. Eles estão fazendo errado. Bom, tá tudo errado. Mas faz 300, desde 1500 tá tudo errado na educação. Mas o EAD surgiu agora, vai falar que o EAD tá errado? É outro sistema, pelo menos. Se é a outro escola privada não consegue... Você entendeu? Imagina a escola pública. Porque eles acabaram de aprender, pô. Vai melhorar muito rápido. Você sabe como as coisas digitais... Você lembra dos sites 10 anos atrás? Eles eram horríveis. Ô, Lucas... Agora eles são extremamente viciantes com uma super... Imagina se eles colocassem o algoritmo de viciar do YouTube na escola, em uma questão de matéria. Você está falando da escola privada, de classe A. Não. Não tô falando disso. Eu tô falando de qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Eles não têm acesso, são 75% de analfabeto. Pode não ter. Eu sei. Até os 14 mas vai aumentar rápido. Eu sei. Mas vai aumentar. E atualmente é ruim. Eu sei que no curto prazo não faz sentido. Eu tô falando que a longo prazo isso vai ser uma experiência boa. É isso que eu tô falando. A curto prazo eu sei que é uma tragédia. Eu acho que pode é uma tragédia para todas as crianças que estão na escola, que não estão aprendendo, que estão sofrendo. E eu temo isso. Eu temo porque eu já ouvi o próprio secretário falando disso. Eles pegaram de um sistema educacional falido e se utilizar disso para tentar só poupar mais dinheiro e simplificar a gestão, para piorar mais a educação ainda do que está. É isso que é o meu temor. Eu entendo o que você diz, eu concordo. Eu entendo o seu lado também. É interessante e tal, mas eu acho que a gente tem que voltar no ponto anterior. O fato é que por mim, eu não fico em cima do muro. Eu voltaria. Eu acho que as crianças têm que voltar à escola. Eu acho que é muito tempo. A consequência disso é algo imprevisível. A consequência emocional, o que vai ser a volta. Eu concordo. Eu não tenho a menor ideia. Eu concordo. Mas foi muito boa a discussão. Eu gosto de discussão, eu gosto da polêmica. Está acabando? Chega. Quanto tempo? 56 minutos. A gente já falou muito, né? E foi tenso, foi polêmico, mas foi bom. Eu gostei muito do papo hoje. Foi mais algo discutido, né? Uma coisa mais que a gente... Foi mais troca de opiniões. A tecnologia, cada um mostrando um aspecto. A tecnologia, a gente tem ela, mas a gente não tem a consciência de como usar ela direito. Eu entendo, mas a gente não sabe como usar, a gente não tem estrutura ainda, o professor não tem preparo, e isso a gente não foi tem dinheiro. Uma experiência, né? Eu sei, e foi uma experiência macro, que agora a gente tem dados de como melhorar. Olha só, eu vou, para terminar, eu não quero ser chato, viu? Eu sei, eu tô batendo na mesma tecla. Tem que dizer pro seu o seguinte. Você também. Eu entendi. Agora tem que voltar para a escola. Não é só isso. O que eu tô batendo é que assim, a população carente não tem nada disso. Eles não têm acesso a nada disso. Não tem nenhuma escola pública que tá tendo, ou uma ou outra que tem iPad para todo mundo. Que iPad? Celular. Você precisa de Eles computador. Não tem, pega do Nordeste pra cima, não tem lousa, não tem... Eu sei que não tem. As escolas em área rural... Eu não tô falando... Essa é a questão da discussão. Rural, eu tô falando do futuro e você tá falando do presente. Eu tô falando... Eu sei que não. Eu tô falando do futuro. Vai ter. Bom, eu acho que o futuro... No futuro vai ter. Neuralink. O problema é que os pais... Você vai baixar a matéria aqui, ó. Baixar a história do Brasil. Eu acho que os pais hoje, os educadores, têm um problema a resolver em, vou te falar, 10 dias, uma semana. Eu sou a favor de abrir. Quando lançarem o nosso episódio... Eu sou a favor de abrir. Quando lançarem... eles já vão ter que decidir, porque eles vão abrir em novembro? Para essas crianças, pode abrir. Que vai tudo ser? Bem. Já que tá tudo aberto mesmo, não tá? É óbvio, abriu o cinema. Tá tudo aberto. Você viu a charge desse final de semana? Então foi todo mundo pra praia. Então já decidiu, aí né? A frase era assim, mãe, uma praia lotada. Imagina eu sei, Ipanema o formigueiro lotado, do planeta. Aí a criança pergunta pra mãe, mãe, eu vou voltar para a escola? Aí a mãe responde, não, a escola é muito perigoso, por risco de contaminação. Daí tá brincadeira, tá todo mundo no cinema. Ela vai voltar. É isso aí. Bom, foi muito bom o papo, sempre bom. E eu particularmente achei esse papo hoje muito relevante. Eu acho que
É algo que tá todo mundo pensando e a gente tá aí. A gente pode, manda opinião, opina, critica, reclama da gente. A gente é a favor da discussão. Por favor. É isso, a gente... Eu não tô falando que todas as crianças têm celular. Algumas não têm. Mas no futuro vai ter. É isso que eu tô falando. Desejo, e isso vai ser um dado bom pro futuro, pra gente decidir como agir. É isso que eu tô falando. Faz a gente pensar que em benefício da criança. O país que não cuida da infância, não da educação, tá fadado a fracasso. Lógico. A gente não tem a menor chance. Porque não pensa no futuro. Sabe, aquilo que você pensa. Viver no presente, essa coisa de apagar o fogo, de apagar incêndio, você não cresce. Não cresce, porque você tem que começar a fazer para as outras gerações. E a gente tá no fogo, você entende? Sim. É por isso que agora a decisão é diferente do que uma decisão normal, num mundo normal. Vamos seguir os próximos capítulos, né? Isso aí. Muito boa a discussão, show de bola, amei. Eu amei a discussão. Galera, também. Como sempre, estamos no Spotify, estamos no Deezer. Eu coloquei os links aí embaixo. Gratidão aí, todo, mas se inscreve. Tá sendo super visto, tá super legal, né? Vocês sabem, né? Valeu, galera. Valeu. O Lucas tá cansado, porque agora ele tem que produzir, editar podcast, videocast. Mas tudo bem. Isso aí, Lu, coração. Tá valendo a pena. Gratidão, todo mundo. Valeu, obrigado aí por estar vendo a gente e tá valorizando esse trabalho que a gente tem feito. Um abraço, valeu. Falou, Lu. Falou.